Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Mateus 6, do versículo 7 ao versículo de número 13. Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao versículo de número 13. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, podeis assentar nessa noite. Como já é ensinado, irmãos, por nossos líderes ou por pastores, das quais eu faço parte e do qual eu também aprendi, o Pai Nosso, ou a oração do Pai Nosso, ela não foi escrita nos evangelhos com o intuito de virar uma repetição. Na realidade, o próprio contexto em que nós lemos, no versículo de número 7, fala que quando nós orássemos, não usássemos de vãs repetições, como os pagãos fazem, ou como os pagãos ainda faziam no passado e ainda costumam a fazer, melhor dizendo. Se o Pai Nosso fosse uma repetição apenas, esse versículo de número 7, que é o versículo anterior ao que vai falar sobre a oração do Pai Nosso, esse versículo entraria em contradição, que diz que não devemos usar vãs repetições. Na realidade, a oração do Pai Nosso, ela mostra o conteúdo que deve ter em nosso clamor, que deve ter em nossa oração. Na realidade, é apenas a oração modelo a respeito como crente, como cristão deve orar a Deus. E falando nisto, irmãos, acerca desta oração do Pai Nosso, o fato é que ao ler, ao observar a oração do Pai Nosso, nós conseguimos enxergar nesta oração muito mais do que uma repetição. Nós enxergamos nela, na realidade, uma experiência pessoal, aonde o homem, ao ter como modelo a oração do Pai Nosso, alguém que tem experiência, que tem um relacionamento com Deus. Mesmo que nós não tivéssemos aqui essa pequena explicação que eu estou dando acerca da oração do Pai Nosso, quando nós lermos ou lemos no Evangelho, nós conseguimos perceber uma intimidade, nós conseguimos perceber um relacionamento nessa oração. E o relacionamento, ele afugenta a repetição. Na realidade, o relacionamento mostra uma intimidade aonde o homem tem com o seu Criador. Na oração do Pai Nosso, nós enxergamos este modelo, nós enxergamos essa intimidade, nós enxergamos um relacionamento pessoal entre aquele que ora e aquele que é o Pai que está no céu. Porém, meus amados irmãos, a oração do Pai Nosso,
ela tem conteúdo nessa oração. Ela é uma oração que fala de louvor a Deus. Ela fala de conteúdo que tem expectativa. Ela fala de um conteúdo que tem petição, que tem confissão, que tem confiança. Se nós lermos o Pai Nosso, nós vamos descobrir nela alguém que dá louvor a Deus. Vejamos aí, a partir do versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Note, olha para o Pai que está no céu, o enxerga como aquele que é santificado, e santificado é o seu nome. É uma oração de louvor a Deus. E nisso, irmão, nós temos a liberdade para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor quando nós estamos orando. Em outras palavras, o modelo é: quando você orar a Deus, glorifique a Deus. Reconheça a sua grandeza, reconheça o seu nome, reconheça a sua santidade. Invoque Ele nessa condição, louve a Ele nessa condição de quem Ele é. Porém, tem expectativa nessa oração, porque o versículo 10 vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. E só quem pode, irmãos, ter essa expectativa de que venha o reino de Deus, que venha o reino dos céus, é aquele que teve um encontro com Jesus. Na realidade, as pessoas que estão no mundo, elas têm outras expectativas. Expectativas mundanas, expectativas de prosperidade material, expectativa de um reino humano melhor, mais estabilizado, expectativa na sua vida pessoal apenas e nada mais, expectativa na sua vida profissional, na sua vida educacional, expectativa num relacionamento de casamento, de noivado, de namoro. As pessoas têm expectativas terrenas, passageiras, mas somente o crente, irmão, pode ter essa expectativa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na realidade, os homens têm mania de dizer, de olhar, melhor dizendo, para a sua própria vontade. É a minha vontade, eu busco a minha vontade, eu busco o meu querer, eu busco o que eu quero, mas não a vontade de Deus. Então é uma oração que tem expectativa. Mas expectativa não do próprio homem, expectativa que está desejando que o reino de Deus venha se revelar, se manifestar aqui. Porém, além disso, irmão, tem, como eu falei aqui, petições. Vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui tem também confissão: perdoa aqueles que nos ofenderam, perdoa as nossas dívidas. Tem confissão também de culpa. É aquele que, ao chegar diante de Deus, ora, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. Ao orar, ele reconhece quem Deus é e quem Ele é. Reconhece que Deus é santo, poderoso, perfeito, mas reconhece que falha, que a si mesmo erra, falha, escorrega, peca, mas sabe que Deus perdoa. Ele confessa a culpa. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos também a confiança. Diz aqui no versículo de número 13: não vos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não é nós que nos livramos do mal, é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos livra, mas para isso nós temos que estar, irmãos, na sua dependência. Mas a oração do Pai Nosso, meus amados irmãos, ela tem duas coisas a quais nós temos que atentar. Não apenas ela tem conteúdo, como eu aqui já falei, um modelo para que possamos orar a Deus, mas ela também tem, meus irmãos, duas coisas fundamentais às quais nós temos que atentar. A primeira é a posição da oração do Pai Nosso, ou melhor dizendo, é a posição em que a oração do Pai Nosso nos coloca.
além dessa posição que a oração do Pai Nosso nos coloca, ela também, irmão, nos coloca numa realidade de que a oração do Pai Nosso tem que mostrar para nós que ela tem que ter em nós uma disposição que tem que brotar do nosso coração. Note, nós temos uma posição no Pai Nosso, aonde somente aqueles que entregaram a vida a Jesus podem estar nessa posição. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que tem uma posição em Deus, em Cristo, ao mesmo tempo, irmãos, deve brotar algo do coração do homem que está nessa posição. Coisas devem brotar do coração do homem. E nós iremos meditar um pouquinho, irmão, nessa noite sobre isso. Porque vai dizer aqui, que no versículo de número 9 vai dizer: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, a oração do Pai Nosso nos coloca na posição de filhos. É aqueles, meus amados irmãos, que podem chegar-se a Deus e reconhecer que Deus é seu Pai. Mas pregador, isso é tão natural, tão normal. Aliás, todos nascem filhos de Deus. Na realidade, a oração do Pai Nosso coloca essa posição não apenas os crentes, dizem alguns, não apenas aqueles cristãos que se dizem evangélicos, mas todos os homens que vêm a esse mundo podem orar ao Pai Nosso e dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Na realidade, irmãos, isso foi o que a tradição passou para nós. A tradição religiosa, a tradição católica, em países, irmãos, que o catolicismo é muito forte, vai dizer que todos os homens nascem filhos de Deus. E como filho de Deus, todos teriam aí, meus irmãos, a capacidade de invocar a Deus como Pai. Mas uma coisa é o que a tradição católica ensina, e outra coisa é o que o Evangelho ensina. E o que o Evangelho ensina, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus ensina, é que os homens são criaturas de Deus. Deus fez os homens, Deus fez as mulheres, Deus fez a humanidade. E por serem feitos por Deus, são criaturas de Deus. Mas os homens, meus amados irmãos, só passam a se tornar filhos de Deus quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo, que é gerado do Pai, o verdadeiro Filho de Deus, que não foi criado, mas que foi gerado do Pai, é o Pai da eternidade, ele sim é o Filho de Deus, não por criação, como o homem é criatura de Deus, não como algo criado, mas como aquele que foi gerado do Pai, que sempre foi Filho de Deus. E o homem, irmão, só passa a ser Filho de Deus quando ele recebe Cristo Jesus em sua vida, quando ele se torna co-herdeiro, co-filho de Deus, através da pessoa de Jesus. Vejamos o que a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo, irmão, 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, meus amados irmãos, João aqui ele vai dizer que para se tornar filho de Deus, é preciso, irmão, se tornar filho de Deus pelo poder de Deus. Na realidade, o homem é nascido da vontade do varão, da vontade da varoa, da vontade da carne, da vontade do sangue, mas não de Deus. Mas só é possível ele se tornar filho de Deus
quando ele crê em Jesus Cristo. O versículo está muito claro, mas todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus, que veio a este mundo. Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. E como isso é possível? A saber, através daquele, irmãos, que veio a este mundo e se entregou pelos nossos pecados, e o homem crê na pessoa bendita de Jesus. E essa filiação, que é através de Cristo Jesus, há uma confirmação no coração do homem. Vejamos o que a Bíblia diz, meus amados irmãos, primeiramente, em Gálatas capítulo de número 4. Gálatas capítulo de número 4, do versículo 6 ao versículo de número 7. Gálatas capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 7. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. No aramaico aqui vai dizer, meus amados irmãos, paizinho. Ou seja, Deus deu o Espírito do seu Filho, para que possamos clamar Abba Pai. Versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus vai herdar, nós também iremos herdar, porque somos também filhos de Deus, através e por meio de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 5, meus amados irmãos, há também essa confirmação, de que o homem se torna filho de Deus, não apenas ao dito de boca, mas algo que está constatado no espírito e no coração do homem. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos ler a partir, meus amados irmãos, do versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez em temor, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o homem é apenas uma criatura, mas quando ele crê em Jesus, Deus dá o poder dele se tornar filho de Deus, mas há um momento no seu tempo, há um momento na sua vida, há um momento na sua história, em que ele precisa crer em Jesus, e Deus fazer com que ele venha se tornar filho de Deus. Mas, além disso, meus amados irmãos, Deus também coloca na posição não apenas de filhos, mas também nos coloca na posição de santos. Voltemos novamente aí em Mateus capítulo de número 6, no versículo 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é santificado. O nome de Deus, ele é separado de tudo que é pecaminoso. E tudo, irmãos, que provém de sua santidade, daquilo que ele é, de sua pureza, meus amados irmãos, é revelado através das pessoas que ele salva, das pessoas as quais ele torna filho. O terceiro mandamento é que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente. Ou seja, usar o nome de Deus em vão é distorcer, meus amados irmãos, o caráter de Deus. Note que eu estou falando nessa noite. O homem não apenas se torna filho por meio de Cristo Jesus, ele passa a levar em si o nome de Deus. Ele passa a levar em si a pessoa de Deus.
Ele passa a levar em si a pessoa de Jesus. Ele passa a levar em si a santidade. Ele passa a representar, irmãos, a Deus, porque ele passa a falar do nome de Deus. Ou seja, tudo o que é santo de Deus, seu caráter, sua perfeição, deve estar relacionada à vida daquele que creu em Jesus. Na realidade, irmãos, para aquele que crê em Cristo Jesus, não é aceitável a hipocrisia. Não é aceitável a mentira, não é aceitável o engano, porque ele agora é santo em Cristo Jesus. Ele leva o nome daquele que é santo, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele leva o nome de Deus, e se ele o tomar, não deve levar, meus amados irmãos, em vão. Vejamos o que diz lá no Antigo Testamento, no Salmo de número 50. Salmo de número 50, no versículo de número 16 ao 20. Salmo 50, do versículo 16 ao 20. Diz assim: mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão e falas mal contra o filho de tua mãe. Note, irmãos, Deus está aqui repreendendo. Mas ao ímpio diz: que fazes tu em recitar os meus estatutos e tomar a minha aliança na tua boca? O que você está falando da minha palavra? O que você está anunciando? A minha aliança. Se tu fazes o mal, se tu praticas o mal, tu é ímpio. Como tu podes colocar na tua boca as minhas palavras se tu fazes o mal? Ou seja, irmão, tomavam o nome do Senhor Deus em vão. Viviam uma vida de pecados, e assim Deus repreendia. Como os profetas do Antigo Testamento, diz o profeta Jeremias, que se levantavam profetas lá, e falavam em nome de Deus, que diziam: haverá paz, Deus falou comigo, assim diz o Senhor, vai haver paz em Israel. Mas o profeta Jeremias, irmãos, o verdadeiro profeta de Deus, dizia: não vai haver paz, vai haver guerra, vai haver destruição, porque Israel está em pecado. Aqueles eram falsos profetas, Jeremias era o verdadeiro profeta. Aqueles tomavam o nome de Deus em vão, em mentira, em falsidade. Mas Jeremias, irmãos, levantava o nome do Senhor, irmãos, em santidade e em verdade. Vejamos o que diz a palavra também do Senhor. Em 1 Pedro, no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 14. 1 Pedro 1, 14. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai, note, oração do Pai Nosso que está no céu, versículo 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante
todo o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, meus irmãos, aquele que toma o nome de Deus deve excluir de sua vida a mentira, a hipocrisia e a ostentação religiosa. Porque o nosso Deus nos colocou numa posição de santificados. Na realidade, meus irmãos, isso é claro na prática. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz, para que os homens possam ver as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que deve fluir de nós não é a hipocrisia, a mentira, o pecado. O que deve fluir de nós, meus amados irmãos, é a santidade, as boas obras, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porém, nós também temos a posição de súditos. Veja aí o versículo 10 de Mateus 6. Mateus 10, versículo de número 6. Aliás, irmãos, vamos ler também, antes de lermos Mateus 6, 10, Gálatas, capítulo de número 2. Um versículo muito importante para a nossa edificação e nossa fé, muito conhecido, mas que ao ler, nós somos, irmãos, confrontados com a nossa vida. Gálatas capítulo 2, versículo 17 ao 20. Gálatas 2, do versículo 17 ao 20, diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo o transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja Deus, irmãos. A vida que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Mas se nós somos justificados em Cristo Jesus, nós levamos o nome de Jesus. E se nós pecamos, porventura é Cristo aquele que apoia, que ministra o pecado em nossas vidas? É claro que não, diz o apóstolo Paulo, porque se somos justificados, devemos então andar em santidade. Em Mateus 6, versículo 10, fala também, irmãos, da nossa posição de súditos na presença do Senhor. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. Ou seja, nós somos súditos, irmãos, não do mundo, mas súditos do Senhor. Em 1 João 5, 9 vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós já em Jesus. Nós já em Deus, nós já na igreja, nós já no Senhor. Portanto, irmãos, nós somos súditos de Jesus. Súditos de sua vontade, para guiar, meus amados irmãos, os nossos passos, guiar a nossa vida, não segundo o curso deste mundo, como diz Paulo, mas segundo, irmãos, o curso da palavra, do Evangelho. Uma vida de obediência e santidade, porque nós somos súditos daquele que reina para todo sempre, como vai dizer mais na frente, na oração do Pai Nosso. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos aqui para fazer não a nossa vontade, mas para adorar aquele que é rei e que reina em nossas vidas e que reina no nosso coração.
Não é mais o mundo, o diabo, a carne que reina em nós, mas agora é Deus em Cristo Jesus que reina em nossa vida. Ele nos fez reinos e sacerdotes, diz lá em Apocalipse, para adorar Ele. Ele nos colocou em nova posição de vida. Nós temos uma nova posição. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a promessa de Deus, note, essa é a posição que Ele, meus amados irmãos, nos colocou. Posição de filhos, posição, meus amados irmãos, de santos e posição de súdito do seu reino. Mas isso é a posição que Ele nos colocou. Ele coloca a nossa vida nessa posição. Se você creu em Jesus, você é filho. Se você creu em Jesus, você é santo. Se você creu em Jesus, você é súdito do Senhor. Ele é teu Senhor, Ele é teu Rei. Mas, meus amados irmãos, mas por mais que Deus nos coloque nessa posição, através dessa posição, fluir algo de nós. Deve fluir de nós, meus amados irmãos, fé. Deve fluir de nós, meus amados irmãos, perdão. Deve fluir de nós, meus amados irmãos, dependência. O Pai Nosso mostra isso também. Porque fala, irmãos, que nós temos aqui, versículo 9, portanto, vós aí assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o crente não é crente só de posição, irmão. Ele é aquele que tem fé, que confia no Senhor. Pode lhe faltar o pão temporariamente, mas se ele tiver fé, meu irmão, o Senhor o abençoa, o Senhor providencia. Pode lhe faltar saúde, mas se ele tiver fé, ele é curado. Os problemas podem assolar a sua vida, mas se ele tiver fé em Deus, Deus responde a sua oração, Deus resolve os seus problemas, Deus resolve as suas dificuldades. É preciso fé, meus irmãos. Aquele que tem tudo isso na sua vida, que é filho, que é súdito, que é santo, meus irmãos, não deve fluir do seu coração a incredulidade, não deve fluir do seu coração a murmuração, a ingratidão. Deve fluir fé do seu coração. Pode o negócio estar difícil, pode o negócio estar no fundo do poço, mas ele crê em Jesus, ele continua clamando, ele continua perseverando, porque ele tem fé na sua vida. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vejamos o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, do 7 a 11. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 a 11. O homem que confia no Senhor, o homem que tem fé em Deus, sabe que Deus vai lhe proporcionar, irmãos, aquilo que é suficiente para a sua vida. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo de número 11, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Eram homens que aparentemente tinham fé, mas passaram a ter fé, irmão, na riqueza, na prosperidade, no dinheiro, e se desviaram com o Senhor. Mas, como diz Paulo aqui, nada podemos levar desse mundo. Tendo, porém, o sustento, o que cobrimos, o que vestir, estejamos contentes, diz o Senhor. Vejamos também, irmãos, o que diz a palavra do Senhor
em Filipenses 4:12. Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: sei estar abatido, e sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Ou seja, é a vida que ele instruiu de servir ao Senhor. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13: porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Era um homem, irmãos, que experimentou as aflições, experimentou a fartura, experimentou as dificuldades, mas como ele era um homem de fé, ele podia todas as coisas em Cristo Jesus. Em Provérbios, no capítulo 30, tem um texto, irmãos, que eu gosto muito. Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Provérbios 30, versículo 8 e 9, vai dizer assim a palavra do Senhor: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando eu farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Note, irmãos, Salomão, pedindo, irmãos, sabedoria. Aliás, melhor dizendo, pedindo equilíbrio em sua vida. Dizendo: não me dê a riqueza, porque posso ser tentado e esquecer do teu nome. Não me dê nem a pobreza, porque eu posso ser tentado e eu venho a roubar e assim tomar o teu nome em vão. Ele pede, irmãos, o equilíbrio de Deus em sua vida. Ele não quer ser rico e nem quer passar dificuldade, ser pobre. Ele quer, meus irmãos, a vontade de Deus na sua vida. Interessante notar, irmãos, que ele pede um equilíbrio na sua vida. Mas esse equilíbrio na vida material, esse equilíbrio, meus amados irmãos, na providência de Deus para guardar a nossa vida física, o nosso corpo, o nosso alimento, a nossa saúde, também pode ser aplicado, irmãos, na vida espiritual. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós não estamos nos alimentando como devemos nos alimentar. Nós temos que comer o pão todo dia. Nós temos que almoçar, jantar todo dia. De um modo geral, nós temos que alimentar todo dia, senão nós ficamos raquíticos. Senão nós emagrecemos, morremos, se não nós alimentarmos de uma maneira, irmãos, adequada. Nós podemos até morrer se deixarmos de nos alimentar. Mas porque podemos morrer, porque podemos adoecer, nós comemos todo dia. Da mesma maneira, irmãos, ele vê aqui um equilíbrio. Não quero ser rico e nem ser pobre. Deveria haver também um equilíbrio na nossa vida espiritual. Mas infelizmente, irmão, não há esse equilíbrio para mantermos robustos na presença de Deus. Mantermos fortes na presença do Senhor. Alimentamos o nosso corpo e se esquecemos da nossa alma e do nosso espírito. E a única coisa, irmãos, que pode alimentar a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejamos o que diz João, no capítulo 6, versículo de número 57. João 6, versículo de número 57. Diz assim a palavra do Senhor:
A questão é, nós podemos dizer, irmãos, que há também um equilíbrio na vida espiritual? Se o homem lá no Antigo Testamento, Salomão, pede um equilíbrio, irmão, físico, material em sua vida, não quer ser pobre nem rico. Será que também há esse equilíbrio na vida espiritual? Vejamos aí João 6, versículo de número 57. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Note, Deus, Ele enviou Jesus a este mundo para morrer pelos nossos pecados, mas antes que Ele chegasse, meus irmãos, à cruz, Ele viveu pelo Pai. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que clamava, era um homem que jejuava, ele vivia pelo Pai, ele tinha vida espiritual, ele disse, eu vivo pelo Pai. E ele vai continuar dizendo, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem somos nós, irmãos, para não querermos nos alimentar de Jesus? Quem somos nós, irmãos, para não querer estar na presença do Pai, na presença de Jesus diariamente, em comunhão com Ele? Jesus está dizendo, o Pai me enviou e eu vivo para Ele. E assim como o Pai o enviou, Jesus nos enviou. Jesus nos salvou. E Ele quer, irmãos, que eu e você, todos os dias de nossa vida, irmãos, viemos ter um alimento espiritual através da pessoa de Jesus. Nós nem podemos dizer, meu irmão, como o Provérbios diz, eu não quero ser rico e nem ser pobre, eu não quero ser rico e nem ser pobre, eu quero um equilíbrio. Meus irmãos, vamos ser sinceros, nós somos pobres. Não está havendo equilíbrio. Pastor, eu busco a Deus um pouquinho só. Eu busco a Deus mais ou menos. Nós estamos vivendo, irmãos, numa geração de uma cristandade raquítica. Numa geração, irmãos, de uma cristandade que passa fome. De uma cristandade que não ora. De uma cristandade, irmãos, que depende de psicólogos, que depende de terapeuta, que depende de psicologia. Meus irmãos, uma geração frágil, que não tem força, que se rende ao pecado, que não vence a tentação, que, meus irmãos, abre as portas do seu coração e da igreja para o mundo entrar. Vivemos, irmãos, uma geração que está, meu irmão, passando fome, que não tem equilíbrio, que está fraca espiritualmente, mas aquele irmão que se alimenta de Jesus diariamente, ele alimenta a sua alma, ele alimenta o seu espírito, ele busca Deus. Meus irmãos, se Jesus vivia pelo Pai, quem somos nós também para não ganhar força na presença de Jesus, em comunhão com Deus? É hora, igreja, de deixar de ser raquítica, é hora de marcar um compromisso com Deus diariamente na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu quarto, na sua igreja, e buscar o Senhor de todo o coração. Porque senão, meu irmão, não espere solução na sua vida. Não espere força para vencer o pecado, porque você não vai vencer. Não espere força para derrotar o mal, para achar que vai vencer as tentações, a dificuldade, a frieza, porque não vai vencer, porque o caminho que Deus escolheu para ser forte e vencedor, robusto, alimentado, é estando na presença de Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meus amados irmãos, disse Jesus, quem dele se alimenta, por ele viverá. Do coração do crente deve brotar a fé. Do coração do crente deve brotar, irmãos, também o perdão. Deus é aquele que perdoa. Perdoai as vossas dívidas, perdoai os vossos devedores, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
Não existe mal que não possa ser perdoado. Não existe pecado, meus amados irmãos, que não possa ser perdoado. Não existe homem que não possa ser perdoado. Jesus morreu por todos os homens. Ele é o nosso advogado. Derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E João vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue derramado na cruz de Jesus, lá no madeiro. Ele levou todos os nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer, ainda que sejam negros como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ele é aquele que perdoa, que purifica, que justifica. Mas é necessário, irmãos, assim como Ele nos perdoou, nós também perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Mas é necessário também, assim como Ele nos perdoou, nós também nos perdoarmos em Deus, em Cristo Jesus, e aceitarmos o seu perdão, aceitarmos, irmãos, o seu amor, a sua graça e misericórdia em favor de nossa vida. Ele quer que flua, irmãos, do nosso coração perdão, perdoai, perdoai, perdoai. E assim, meus irmãos, a igreja vai ficando forte na presença do Senhor. Ele quer que a igreja, irmão, dependa dele. Vai dizer, não nos deixais cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. Ele é que nos sustenta, meus amados irmãos. Ele é aquele que nos guarda. Jesus vai dizer, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E para fluir, irmãos, isso de nós, para fluir, meus irmãos, este perdão, essa dependência, fluir essa fé do nosso coração, só existe, irmãos, uma coisa, uma fonte para correr, é através, irmão, da palavra e da oração. Só existe, irmão, dois caminhos, melhor dizendo, o caminho da palavra e da oração. A palavra gera fé e a palavra aquece o coração. A palavra gera fé, irmãos, em nossa vida, mas ao mesmo tempo a palavra, irmão, coloca fogo na oração. Meus irmãos, isso é uma coisa concreta, real, verdadeira. Mas pastor, como é que eu vou ter fé? Pastor, como é que eu vou depender de Deus? Pastor, como é que eu vou perdoar o meu irmão? Como é que eu vou me perdoar? Através da palavra, irmão. Porque a palavra de Deus, ela gera fé. A palavra de Deus, ela aquece a oração. Não existe outra maneira, outro caminho. Você também não vai achar, irmãos, esse poder para perdoar. Você não vai achar esse poder para ter fé. Você não vai achar esse poder, meus amados irmãos, para depender de Deus, se não for através da palavra. Então não fuja da palavra, não rejeite a palavra, corra para a palavra, porque quando você começar, meus amados irmãos, ler essa palavra, você vai começar a ver os milagres de Deus. Você vai começar, meu irmão, perceber que o coxo andou, que o cego enxergou. Você vai ver, irmãos, que ao terceiro dia Jesus chegou para o morto e disse, Lázaro, sai para fora, e o morto levantou. Quando você vai para a palavra, você vai ver, irmãos, que a nação de Israel, ela ia ser destruída, mas uma rainha sábia, irmãos, ela pediu que o povo orasse e jejuasse. Meus irmãos, o povo teve o direito de se defender, e por causa, irmão, da sabedoria, do agir de Deus, irmãos, e pedir para orar, jejuar, a nação de Israel, ela dura até os nossos dias, e durará por toda a eternidade. Quando você vai para a palavra, você vai descobrir que o mar vermelho se abriu. Quando você for para a palavra, meu irmão, você vai ver que Deus fechou a boca dos leões. Quando você for para a palavra, você vai ver que Jesus andou sobre as águas como fosse cimento. Quando você for para a palavra, você vai ter fé no seu coração, porque é pela palavra. Agora, a palavra também aquece a oração, irmãos. Ela dá fogo à oração. Meus irmãos, é a lenha. A palavra é a lenha que coloca, irmão, fogo no altar. Se você olhar só para outro caminho,
aceitar a situação de fraqueza e querer outra forma de resolver o seu problema, vai deixar o tempo passar, vai tentar isso, vai tentar aquilo, e a fraqueza, irmão, vai continuar do mesmo jeito. Você pode ser forte já hoje, você pode reverter qualquer quadro de situação hoje, basta você ir para a palavra, pela fé. A fé vem, diz o apóstolo Paulo, pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Vejamos aí, Marcos capítulo 14, aliás, vamos ver, 1 Coríntios, estamos quase encerrando, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Vejamos também, Hebreus 4,16. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, entre em comunhão com Deus. Vá a Deus em oração, e se a oração estiver fria, vá ler a palavra para gerar fé no seu coração. Vejamos também o que diz em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6, do versículo 34 em diante. Marcos, capítulo 6, do versículo 34 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 6, Marcos 26, irmãos. Perdoe de novo, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Que fala da passagem que Jesus ora. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejamos agora, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo de número 14. Marcos 14, do versículo 34 ao 36. Agora sim, Marcos 14. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus, irmãos, teve a alma angustiada. Jesus teve o coração quebrado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecar. E em todas as tentações, Jesus foi vencedor. Mas o seu coração ficou quebrado, angustiado, triste. Mas, irmãos, qual é a solução? Ele ia orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse daquela hora. Mas o versículo 36 vai dizer: e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando achou-os dormindo o seu discípulo, Pedro, Simão, e disse: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca.
Portanto, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o crente tem ricas, grandes promessas. Ele é filho, ele é santo, ele é súdito, mas precisa jorrar do seu coração fé, perdão e dependência de Deus. E para isso jorrar, é preciso que ele se volte para essa palavra, para que sua fé, sua vida seja restabelecida para onde é para estar, robusta, firme, forte, na presença do Senhor, para servi-lo de todo o coração. Você pode sair daqui dessa noite, do jeito que você entrou, sabendo todas essas verdades, mas você pode sair renovado, sair firme e forte, e a partir de hoje, andar com a palavra de Deus bem pertinho do seu coração, todos os dias, lendo, se aprofundando, e ela vai te dar renovo, força na sua vida, porque vai gerar fé no teu coração. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Irmão Aristides, Heitor, aleluia, louvado seja Deus.